Falei, que isso. Mas eu queria falar da Edmundo. Edmundo é claro, a história linda do Vasco. O início a gente sabe tudinho. Agora, vamos ler a inicial. Eu quero falar desse Vasco. E esse Vasco, Edmundo, de uma hora para outra, como é que cai tanto de produção? É claro que não vinha fazendo grandes jogos, mas de uma hora para outra desandou. Tinha 7, 8, 9 pontos de diferença. Hoje é um colado ali. Então, o Vasco é um gigante e o futebol sempre foi assim, claro, desde antes da gente jogar, durante e depois não mudou, né? Quando o seu rival faz sucesso, você tem a obrigação de fazer sucesso também, independente da divisão. E a torcida do Vasco é uma torcida sensacional. Não era essa palavra que eu queria dizer, mas é sensacional também. Ela apoia, ela canta, ela vibra, ela é presente, ela compra pacote de sócio-torcedor, esgota as camisas. Enfim, faz CT, fizeram CT. Mas ela cobra. E ela cobra. Eu vou chegar lá na sua pergunta. Ela cobra que o Vasco traga grandes jogadores. Nem sempre existe a possibilidade do retorno, né? Principalmente da Europa. Apareceu a oportunidade de trazer o Alex Teixeira. Aí, quando ele chega, o técnico é interino. É um técnico da comissão técnica permanente. É um cara que era preparador físico, né? Que é o Emílio Faro. Ele não quer se indispor. E aí ele começa a escalar. Essa é a minha modesta opinião. Claro. Aí ele começa a escalar Nenê e Alex Teixeira. E para fazer essa formação, você abre mão de um volante. E aí você expõe uma defesa que é boa, mas é lenta. E, enfim, isso não é demérito nenhum. Não. Cada um tem as suas qualidades. E aí o Vasco passa 7 jogos, né? Os 7 últimos jogos que jogou fora de casa, perdeu. Aí agora o Jorginho, que tem 10 dias de clube, já percebeu que tá com dificuldade. Só que eu acho que a diretoria do Vasco, talvez, na minha opinião, se manifestou errado. Não tem que dizer se vai ou não vai renovar, se vai permanecer para a temporada que vem com ninguém. Porque eu acho que o orçamento para a Série A é um, orçamento para a Série B é outra, jogador de Série A é um, jogador de Série B é outra. Sem demérito nenhum. Claro. Só que, cara, foi como você disse, chegou a ter 9 pontos de vantagem, uma gordura excepcional, hoje é 1 ponto só. E tem sexta-feira o jogo contra o Lanterna do campeonato, que é o Náutico, mas a outra rodada é contra o Cruzeiro fora. Então, tem obrigação de ganhar, torcer para que o Sport, né, e o Londrina não ganhem, para ele ter de novo uma gordura. É verdade. E, cara, mas eu acho assim, agora é uma contagem regressiva. Faltam 9 jogos apenas para terminar a Série B. Desses 9 jogos, 5 jogos são em casa e melhorar a performance fora de casa. Mas, assim, não sei se é porque eu torço pelo Vasco, mas eu vejo ótimas coisas no Vasco. Claro que o principal deles são os meninos da base. Excelente. Isso é o principal. Eu acho que o Vasco já tem uma espinha dorsal. Não exatamente no sistema defensivo, porque os 4 lá de trás ali já têm uma certa idade. Mas, cara, Andrei, Marlon, Egnaldo, Peck, Figueiredo, esse, na minha opinião, é o futuro do Vasco. São essas peças que vão a médio e longo prazo, vão fazer o Vasco ser gigante novamente. O Vasco das décadas de 80 e 90, que entrava nas competições de fato para ganhar. Edmundo, eu fui campeão, eu falo sempre isso aqui, em tricampeão pelo Vasco em 94. A final tinha Carlos Germano, Pimentel, eu e Alexandre Torre e Lira. Cássio. E Cássio. Aí na lateral, aí os volantes eram Luizinho tomou o cartão, jogou França, Leandro Ávila e William. Na frente jogou Valdir, Jardel e Ian. 9 da base. O Dene Sabe? tinha falecido. Dene faleceu, Luizinho 9, só tinha o Alexandre, os 2 zagueiros. 9. E como você fala da base, você tem razão, Edmundo. O Vasco já tem uma. Então, ó, tem garotada de 17 anos aí, 18. Você vai ver. Eu falo muito de DNA, né? Porque
E não só do Vasco. Cada time tem que aflorar o seu DNA. E o Vasco tem um DNA ofensivo até 96, até 1996, agora, recente. O Vasco era o time que tinha feito mais gols em Campeonato Brasileiro. Até 2, 3 meses atrás, os 3 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro eram o Roberto, o Romário e eu, todos oriundos da categoria de base. Então o Vasco tem um DNA ofensivo que isso precisa ser explorado, que é uma pergunta que eu faço. Eu sou super a favor da SAF, né, do 777. A partir do momento que eles paguem, nem sei a opinião de vocês, a partir do momento que eles paguem a dívida, perfeito, e façam um investimento para que o time fique forte. Não venha aqui só querer tratar como empresa, né, sem um investimento e vender os seus principais ativos. A ideia porque eu acho, e estudei isso algumas vezes, porque caí na besteira de de me envolver na política. O Vasco, ele é... Como é que fala? Como é que a palavra me fugiu? Ele é rentável, ele é... Muito. Ele tem capacidade, lucrativo. Ele é lucrativo, ele tem capacidade de se autossustentar. O problema é a dívida. Que aqui a gente paga uns juros muito alto. Isso aí. São 7 milhões de reais todo mês só de dívida. Só de juros da dívida. Só de juros da dívida. É muito. Então, essa bola de neve não para nunca. Então, o orçamento do clube é um pouco parecido. Por isso que eu acho que a administração do Mário Bittencourt é excelente. Porque o orçamento do Fluminense, pelo menos alguns anos atrás, sempre foi menor do que o do Vasco. Sempre. E ele consegue fazer um time competitivo com os outros gigantes, né? Não estou dizendo aqui que o Fluminense é campeão de tudo, mas ele compete. Está na semifinal da Copa do Brasil, está ali entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, graças à administração. Então, assim, os clubes eles têm capacidade de auto se sustentar. Então, eu acho que tem que vir aqui e entregar o que cumpriu.